Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá então, vamos ao Senhor, com certeza Ele está no meio de nós, conforme assim diz a palavra, né? E nós vamos então para a palavra desta noite, onde o Senhor mais uma vez irá falar aos nossos corações. Convido você a estar atento a essa ministração. Convido você também a estar compartilhando esse momento aí com seus amigos, familiares, para que todos possam sim receber a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá? Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 1. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre algo bastante interessante que nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, mas tem que ser um constante isso nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre a presença de Deus em nossas vidas. A grande necessidade que nós temos desta presença em nossas vidas, de trazer Deus para nós através da nossa fé, das nossas atitudes, para que Ele possa estar conosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler conosco em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, que diz: Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim, tornaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Quiriate-Jearim bastante tempo, isso é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirar dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, consagre-se ao Senhor e serve a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispa. Convido você a continuar a leitura lá no segundo livro de Samuel. Agora nós vamos para 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11 e 12. Diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Amém? Amém. Senhor, queremos na Tua presença colocar agora esta Tua palavra, que ela venha fluir, Senhor Deus amado, em nossos corações, e venha tomar a direção, ó Deus amado, em nossas vidas, para que nós possamos estar na Tua presença. Abençoa, Pai, agora este momento, pois a Tua palavra foi lida diante do Teu povo. Fala conosco, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém? Arca de Deus, né? Todo mundo conhece sobre a Arca de Deus, né? Onde ela foi feita, e ali estão, né, os 10 mandamentos, a vara de Arão, na verdade, foram colocados. E a Arca de Deus, ela representa, né? Ou ela quer representar a presença de Deus. Então, onde estava a arca, era a presença de Deus ali, naquele lugar. O que eu quero dizer para vocês hoje? Vamos falar um pouquinho dessa caminhada desta arca.
Essa arca era do povo de Israel, porém essa arca ela foi, vamos supor, capturada, tirada, né, pelos filisteus, quando Israel fez uma grande guerra contra eles. Isso nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 4, né, onde o povo de Israel se acampava, né, em Ebenezer, e ali eles estavam se preparando para a guerra. E os filisteus também, do outro lado, também se preparavam para a guerra. Então, no capítulo 4 de 1 Samuel, onde tem essa passagem, só para que nós fiquemos bem visto, né? Ela diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Então aqui houve uma guerra, e nessa situação aqui, você vai ver, os filisteus tomam a arca de Israel e levam para eles, não é verdade? Eles fazem uma guerra, na verdade, na continuidade dessa guerra, Israel, por ter perdido a primeira batalha, ele se refugia. E nesse tempo que ele se refugia, a arca de Deus, ela é trazida até o povo, né, onde eles estavam refugiados. E houve uma grande alegria, porque, como nós dissemos, a presença da arca era a presença de Deus. Então, ali no arraial de Israel, houve uma grande festa, um grande alarido, né? Certamente eles davam glórias a Deus, porque a presença de Deus estava chegando. Os filisteus ouviram esse barulho, né? Esse clamor, né? E eles ficaram realmente muito apavorados, porque eles conheciam, eles sabiam do Deus de Israel, e eles temiam o Deus de Israel. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Eles tomaram como posição de atacar novamente Israel. E aí eles vão e atacam Israel de novo. Só que, e mais uma vez, Israel ali é assolado e perde a batalha. E nessa batalha, nessa segunda parte da batalha, Israel perde aí 30.000 homens, né, do fronte, da frente, né, da batalha. E aí, o que acontece? Nessa situação, já tinham perdido 4.000, agora 30.000, o que eles fazem? Eles fogem, eles vão embora, eles batem em retirada. E com isso, a arca fica, e os filisteus pegam a arca e levam, né? Levam embora. E sai de Ebenezer, onde estava a arca, e vai para Asdod, na cidade de Asdod, e põe lá. Chegando lá, eles colocam do lado do templo, né, do deus Dagom. E conta a palavra que no dia seguinte, quando eles foram lá no templo do deus Dagom, o Dagom estava caído no chão, com o rosto em terra, com os braços estendidos, diante da estátua, diante da arca. Eles pegam, levantam o deus dele, Dagom, e coloca de novo. E aí no outro dia, mais uma vez, está lá Dagom, caído, prostrado diante da arca, e desta vez, né, estavam com as mãos e a cabeça cortada. Eles ficaram muito apavorados e não quiseram mais ficar com a arca, porque viram que o deus Dagom dele não suportava a arca. O que eles fazem? Eles pegam a arca e levam a arca para outro lugar. Desta feita, eles levam a arca para Gate, né, na cidade de Gate. Chegando lá, no versículo 8, você vê ali, ele diz lá, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: enviaram mensageiros, congregaram a si todos os líderes dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada para Gate. E levaram para lá a arca do Deus de Israel. Versículo 9: desde que levaram para lá a mão do Senhor veio contra aquela cidade com grande terror, feriu homens e tudo mais. Então, mais uma vez aí, a arca de Deus estava trazendo alguma situação na cidade de Gate. O que eles fazem?
levam a arca embora. E no versículo 10 ele diz: então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e levaram lá mais uma vez a arca. Chegando a arca lá em Ecrom, o que acontece? Mais uma vez ela é rejeitada, devido à situação que aquele povo começou a enfrentar. No versículo 11, no segundo parágrafo, ele diz: enviai daqui a arca de Deus de Israel, volte ela para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nossos povos. Então, na verdade, chegando a arca ali na cidade de Ecrom, também não foi aceita. O que eles fizeram? Lá se vai a arca novamente, e da cidade de Ecrom vai para Bet-Semes. E lá também ela fica por um tempo, exatamente ali, né? E também ali ela é rejeitada, né? Ela cria uma situação, né? E no versículo 19 ele diz lá: o Senhor, porém, feriu os homens de Bet-Semes, porque eles abriram a arca e viram o que tinha dentro, e isso não era aceitável, né? E por causa desse ato, Deus aniquilou os homens, né? Fez uma grande matança. Na verdade, aqui eles falam que houve uma mortandade muito grande. Aí eles pegam e levam a arca mais uma vez embora, e no versículo 21 eles dizem lá: então enviaram mensageiro aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei e fazei subir para vós. E aí ela vai para Kiriat Jearim, onde ela fica na casa de Abinadab, e ali ela repousa a arca ali por um bom tempo. Diz a palavra que mais ou menos por 20 anos ficou ali a arca na casa de Abinadab. Então você vê que toda essa história, né, em todo lugar que a arca foi, ela foi rejeitada. Justamente por quê? Porque eram povos que não adoravam a Deus, que não cultuavam a Deus. Exemplo é que quando os filisteus levaram ela para o templo de Dagon, e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, na verdade, aqueles povos não adoravam a Deus, e por isso a situação, né, eles eram rebeldes, adoravam outros deuses, tinham em suas vidas outros adoradores, e por causa disso Deus agiu de maneira com bastante ira para com aqueles povos. E a arca do Senhor foi passando até chegar na casa de Abinadab, ficando lá por 20 anos. Ok, até aí tudo bem. Então quer dizer que se ela ficou ali, houve bênção, houve então uma aceitação. Sim, no início podemos até dizer que sim, mas exatamente nesse versículo aqui, capítulo 7, esse capítulo 7, ele vem falando sobre uma questão de um tempo em que o povo estava passando por uma situação muito difícil, né? A atmosfera ali que reinava naquele momento era de opressão dos filisteus, eram impostos, né, cobrados demasiadamente caro, impostos injustos, na verdade. Havia uma certa desordem ali naquele lugar, e a idolatria começava a invadir ali. Então tudo isso levou o esquecimento da arca. Toda essa situação que esse povo havia passado, né, a perseguição dos filisteus, a cidade de Siquém havia sido saqueada também pelos filisteus, aí os impostos sendo cobrados caro, né, a desordem, e aí também entrou um pouco da idolatria, e com isso fez com que as pessoas esquecessem da arca, esquecessem a arca, apesar delas estarem ali. Eles esqueceram e viveram uma vida totalmente errada. Trazendo para os nossos dias de hoje, só esse ponto tem alguma semelhança, né? Deus está aqui representando através das suas igrejas, através da palavra e tudo mais, mas as pessoas têm esquecido elas, justamente por causa exatamente disso, de
difíceis, das adversidades da vida, das opressões, das imposições, da desordem que está o mundo, né? E também da idolatria, em todos os graus, né? Da idolatria em todo grau, não é só idolatria de santos, mas em todo grau. E com isso, exatamente, tem acontecido toda essa situação. Pelo povo rejeitar a presença de Deus, as coisas vêm acontecendo. Então, o que nós temos vivido esses dias não é uma coisa de se espantar, mas é apenas um cumprimento da palavra no sentido desse, exatamente como foi lá atrás. A rejeição de Deus, o esquecimento de Deus, fez com que trouxesse essas situações. Porque o homem sem a direção de Deus é como uma folha morta, né? Não tem direção, é como um vento, não sabemos para onde vai. Então, era necessário que o povo se voltasse para Deus. E aí o que faz? Samuel, que aqui ele é o primeiro profeta e também o juiz, né? O primeiro juiz de Israel, ele faz o quê? Ele leva o povo ao arrependimento. Ele pede para que o povo se arrependa, para que alcance a graça e a misericórdia de Deus. E aí, é quando ele diz ali no capítulo 7, versículo 3, ele diz lá: e disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e Astarotes, consagrem-se ao Senhor e serve a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aí, se nós dar continuidade, você vai ver que a partir do versículo 7, a vitória veio. Então, onde está a vitória para nós alcançarmos as bênçãos do Senhor? Nós já vimos o quê? Que a arca é a presença de Deus. Então nós precisamos trazer a presença de Deus para nós. Essa é o grande desfecho, ou é a grande linha desta palavra, ou desta mensagem de hoje. Eu quero convidar a você nesta noite a trazer de volta Deus para dentro de você, né? É preciso que você comece a tomar uma decisão e trazer para você o Senhor, através da palavra dele, através dos cultos com ele, através do seu conhecimento dele, trazer Deus para você. Porque a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida, no meio da sua família, no meio do seu relacionamento, vai te trazer vitória. Vai te trazer conteúdos de vitória. E como diz ali, né, o próprio Samuel disse no versículo 12 do capítulo 7, ele diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispra e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando você coloca, vamos dizer assim, a arca de Deus, você traz a arca de Deus para dentro de você, para dentro da sua casa, e você determina esse espaço aí, na presença de Deus, é como essa frase tão falada, né, tão conhecida, que Samuel disse que até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente o Senhor tem nos ajudado, certamente o Senhor tem te ajudado e poderá te ajudar continuamente se você tomar esta atitude de trazer a arca para dentro de você, né? Como nós vimos, né? Eu quero que você vá lá agora em 2 Samuel, que é o segundo trecho da palavra que nós lemos. Quando Davi ficou sabendo da arca, porque depois você pode ler, né? Tem toda uma história, né? Que depois de todo aquele acontecimento, Israel pede um rei, Samuel então unge Saul como rei, e Saul reina por algum tempo, e chega um tempo lá que Saul começa a fazer coisas erradas,
e lá no capítulo 15, Deus rejeita Saul, né? Deus começa a negar Saul. E aí Saul acaba sendo arrancado fora, e aí ele entra Davi na história. Davi é ungido por Samuel, né? Ele é ungido a rei, ele se torna rei, e ele vai seguir a sua vida, aí, o seu reinado, que começa aqui em 2 Samuel, né? O reinado propriamente dito de Davi. Então ele vai ali, né, no capítulo 2, ele é ungido a rei de Judá, ele faz alianças com pessoas e tudo mais. Nesse sentido, ele lembra da arca, né, que ficou esquecida lá na casa de Abinadab. Aí ele lembra e fala assim: não, vamos trazer a arca para Jerusalém. A arca tem que estar em Jerusalém, que é o lugar dela, né? O lugar da arca é em Jerusalém. Então ele vai buscar a arca. Quando ele traz a arca, no rumo nessa caminhada da arca indo para Jerusalém, havia uma grande festa, uma grande alegria, não só porque ela estava voltando para Israel, mas isso significava exatamente isso, né? Era como Deus estivesse voltando à nação de Israel, né? Para dar de novo alegria e bênçãos àquela nação. Mas nessa caminhada, no meio dessa caminhada, houve uma situação, um acidente ali com Uza, né? Nós não vamos entrar em detalhe disso, porque não é o foco da palavra, mas houve uma situação. Uza toca na arca porque ela se desequilibrou lá e ela ainda ia cair, então Uza toca nela para tentar deixar ela não cair. E com isso Deus fulmina, né? Extermina, mata Uza. E a palavra diz que Davi ficou enfurecido. Outros dizem que ele ficou magoado, triste, né? No versículo 8 aí, ó, do capítulo 6, diz lá: Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Mais uma vez nós vemos aqui, qual foi a diferença aqui, lá na casa de Abinadab, 20 anos, e houve toda uma situação, e precisou até mesmo o povo se arrepender, porque estava um caos. E aqui, na casa de Obed-edom, 3 meses apenas, 3 meses, e a palavra diz que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família. Qual seria a diferença lá e aqui? Né? A diferença é que lá eles esqueceram, não deram conta, não deram reconhecimento à arca, ao valor da arca ali. Já aqui, Obed-edom deu valor. Ele reconheceu aquela hora, aquela condição, aquele momento da vida dele. Ele sabia e conhecia o poder da arca. Ele sabia que a arca era a presença de Deus. E quando ele recebeu ela em casa, certamente Obed-edom deve ter ficado muito feliz, muito alegre. E por todo o tempo eu creio que ele ia lá, ele e a sua família, e adorava a Deus através da arca que estava ali. E por 3 meses ela ficou, e 3 meses certamente deve ter sido os dias mais felizes, mais abençoados de Obed-edom e sua família. Davi, ficando sabendo disso, disse: não, precisamos trazer a arca de volta para nós. E foi lá e pegou a arca e trouxe para Jerusalém. E aí conta a história que ele veio, aí ele monta uma tenda, né? Porque a própria palavra diz que o Senhor revela a Davi, ó, que a arca dele nunca teve lugar, né? Quer dizer, Deus nunca teve um lugar fixo, ficou indo de lado para lado, quer dizer, é como se ninguém aceitasse ele, é como se que todos rejeitassem ele. E trazendo mais uma vez para os nossos dias, Deus está sendo tratado desta maneira, né?
Deus está aí, pronto a abençoar a vida de todos, mas tem muitos rejeitando, tem muitos esquecendo, tem muitos deixando de lado. Mas no meio de tudo isso, tem aqueles que reconhecem Deus em suas vidas, que sabem o valor da presença dele na vida, no lar, nos relacionamentos, enfim, em tudo na vida, como Obed-edom fez. Então existe um grupo, pessoas que têm esse entendimento e esse conhecimento, e quando Deus entra na vida deles, e quando Deus está na presença deles, há uma grande festa, há uma grande alegria. Amém? E Davi então ele faz uma tenda para a arca de Deus, para que ela fique ali. Amém? No meio de tudo isso, eu quero te convidar nesta noite a você tomar uma posição. Você, eu, na verdade todo homem precisa, toda a humanidade, no meio desse caos que nós estamos vivendo, e não só por causa desse caos, não só por causa desse momento, desse vírus aí, não é verdade? Que tem criado um desespero, que tem criado uma loucura, não é verdade? Não é só por causa desta situação, mas é por causa de tudo que na verdade o homem vem vivido, que é o pecado. É o abandono de Deus, é deixar Deus de lado. Não é uma questão do vírus, mas é uma questão do comportamento do homem que tem deixado Deus de lado, que não tem dado ouvido, que não tem dado a devida atenção à presença de Deus sobre as nossas vidas. E por causa disso, como nós vimos lá atrás, por falta das pessoas não terem compromisso com a arca, eles passaram por grandes dificuldades. Cada lugar que a arca foi mandada e o povo não a aceitava como ela é, para mover suas vidas, Deus fulminava, traziam coisas terríveis sobre aquelas nações. Chegando aqui em Obed-edom, nós vemos aqui uma grande divisão de água. Obed-edom entende o que é a presença de Deus. E esta noite eu te convido, meu amado, a você trazer a presença de Deus para a sua vida. Trazer a presença de Deus para a sua família, para dentro da sua casa. Principalmente nesses dias que estamos vivendo aí, esse isolamento, né? Isolamento, na verdade, do mundo. Mas estamos muito próximos daqueles que talvez nós não ficamos próximos durante os dias comuns, que é a nossa família. E Deus, apesar de uma situação ruim, Ele está trazendo isso de volta. O valor de nós estarmos juntos, o valor de nós estarmos em família, o valor de nós estarmos reunidos com pessoas que são realmente importantes para nós. E neste momento, não só por essa questão dessa comunhão, desta união, mas principalmente é o momento em que Deus está despertando em nossos corações, devido exatamente à situação que estamos vivendo, e mostra para o homem o quanto ele é limitado, o quanto ele é pequeno, o quanto ele é necessitado, que nós precisamos de algo muito maior do que uma vacina. Muito maior do que até mesmo o isolamento de álcool gel, de luva ou de qualquer coisa. Nós precisamos daquele que realmente é o nosso socorro, bem presente nessas horas de angústia. É Deus. E esta noite eu convido você, meu amado, que está nos ouvindo, nos assistindo, a trazer Deus para dentro da sua vida, a trazer Deus para dentro da sua casa, a trazer Deus para dentro dos seus relacionamentos, a trazer Deus para dentro dos seus negócios, enfim. Deus precisa participar de nossas vidas, para que possamos ter realmente grandes vitórias. Todas as vezes que os homens abriram espaço para Deus, todas as vezes que uma casa abriu a porta para Deus, houve milagre, meu amado. Houve milagre. E o Deus que nós estamos falando hoje, Ele não mudou.
Ele ainda faz o milagre. Mas é necessário que nós abrimos a porta dos nossos corações, a porta das nossas casas, das nossas vidas, para que Ele entre e realize o milagre. Eu convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 14, nós vamos ver aí um dos exemplos do milagre de Deus quando Ele entra na vida de alguém, quando Ele entra na casa de alguém, no espaço que alguém abre para Ele. No versículo 14 de Mateus 8 diz: ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Versículo 15: e tocou-lhe a mão, a febre a deixou e ela se levantou e o serviu. O que nós vemos aqui, meu amado, que a presença de Deus traz cura. Nós vemos aqui uma cura física, mas na verdade quando Deus entra nas nossas vidas, Ele não só nos cura fisicamente, mas Ele cura na verdade aquilo que mais nós precisamos ser curado, é a nossa alma, que está contaminada pelo pecado. Então quando Deus entrou na casa de Pedro, Ele cura a sogra dele que estava enferma. Quando Deus entrar na sua casa e você permitir, porque aí Pedro permitiu, Pedro pegou Jesus e disse: Jesus, vamos até minha casa, porque minha sogra está doente. Com certeza Jesus nunca vai dizer assim: não, eu não tenho tempo. Muito pelo contrário, Ele está completamente disposto a realizar um milagre em nossas vidas. Aí o que Ele faz? Ele vai até ali e Ele não faz muitas coisas não, Ele simplesmente toca nas mãos daquela mulher e a levanta. E logo a febre vai embora, e a palavra diz que parecia que nada havia acontecido, e ela já os serviu eles. Nosso Deus é um Deus de já, meu amado. É um Deus que pode operar incrivelmente, ainda hoje, ainda agora, na sua vida. O que você precisa é fazer isso, é abrir espaço, é deixar Ele entrar na sua casa, na sua vida, para que Ele faça um milagre. Outra que nós podemos ver, quero convidar você a abrir lá no livro de Lucas, em nome do Senhor Jesus, Lucas capítulo 19, mais uma vez, o Senhor aqui nos fala, tem muita coisa que o Senhor fala aqui nessa passagem aqui, no Lucas 19, versículo 1 diz lá: tendo Jesus entrado em Jericó, e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha que coisa incrível, mas aqui mais uma vez nós vemos um grande milagre. E o milagre acontece por 2 pontos: Jesus e a abertura para ele, para a vida, no caso aqui de Zaqueu. Mais uma vez,
Jesus quer entrar na intimidade das nossas vidas. Porque não é qualquer um que você põe dentro da sua casa. Essa é a verdade, não é verdade? São pessoas escolhidas, são pessoas que você tem um certo conhecimento, são pessoas que você tem algum interesse. Não é qualquer um, você não vai abrindo a porta para qualquer um. Apesar que na situação que nós temos hoje, as portas parecem que estão escancaradas, porque todo tipo de besteira, bobagem e inutilidades tem entrado na nossa casa. Através de televisão, através de Facebook, através de aplicativos, através de redes sociais, através de revistas, enfim, há um meio imenso que nós estamos abrindo as portas da nossa vida, do nosso coração, dos nossos relacionamentos, da nossa família, para entrar qualquer coisa. E hoje em dia nós temos visto tantas notícias que nós estamos deixando entrar dentro de nossas casas, que as pessoas estão hiper apavoradas, as pessoas estão desesperadas, porque são tantas notícias e cada um fala uma coisa. É exatamente isso. Nós precisamos filtrar quem vai entrar na nossa vida, quem vai entrar no nosso hall de intimidade. Aqui, Jesus se convida a entrar na vida de Zaqueu, e ele corre, e como a palavra diz, ele o recebe com muita alegria. Eu quero que esta palavra, meu amado, alegre o seu coração, para que você possa entender que a maior felicidade está em você receber Jesus em sua vida, como Zaqueu aqui ficou. E aí Zaqueu entra, né? Jesus leva, olha esse versículo que maravilha, mais uma vez aqui, Jesus não só traz aqui, né, a presença de Deus, ou a presença de Jesus aqui, traz duas coisas aqui na vida e na casa de Zaqueu. Qual é? Primeiro é o arrependimento, né? Arrependimento. Zaqueu reconhece suas falhas. Zaqueu lança as suas necessidades, os seus desvios de vida na presença de Deus. E ele diz lá, olha, no versículo 8, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E o que acontece quando o coração se arrepende? Quando o coração reconhece na presença de quem ele está e que aquela presença pode fazer na vida dela. Aí nós voltamos um pouquinho na lembrança lá da casa de Obed-edom. Obed-edom sabia o que a arca representava para ele e o que ela podia fazer. Aqui Zaqueu faz a mesma coisa e ele se arrepende. E com isso, no versículo 9, olha o milagre. Olha aí o milagre. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação, aleluia, sobre esta casa, porque este também é filho de Abraão. Não, mas nós somos todos iguais perante Deus. Não há pobre, não há rico, não há branco, não há negro, não há jovem, não há idoso, né? Não há sábio, não há nércio, não há nada disso. Diante de Deus todos somos iguais, porque a palavra diz que todos nós pecamos. Não tem ninguém que faça o bem, porque o versículo 10, meu amado, se você prestar atenção, é resposta à murmuração do versículo 9, do versículo 7, quer dizer. Olha o que eles disseram lá no 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Agora, olha para mim, olha para você e olha para essa humanidade. Quem pode dizer que não é um pecador? Todos nós somos pecadores. A própria palavra diz, né, em Romanos, lá no capítulo 3, ele diz que todo homem pecou e está destituído, saiu da presença de Deus, está fora da graça de Deus. Por quê? Porque não há ninguém que faça o bem. Vamos lá, só para a gente dar uma lidinha nisso daí. Romanos, capítulo 3,
capítulo 3, versículo 10, olha o que ele diz ali, ó. É Paulo dizendo ali, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios, a sua boca está cheia de maldade e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E no 23 ele diz lá, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu amado, quando os homens começaram a falar, nossa, esse aí entra para estar com pecadores, e aí a resposta está exatamente no versículo 10. Ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O pecado nos tirou da direção correta, e nós ficamos perdidos neste mundo, andamos palpando como se estamos em trevas, e não conseguimos ver a verdadeira luz, justamente por tudo aquilo que nós vimos, que Paulo diz, que não há um justo sequer, e não há ninguém que faça o bem, porque todos os seus pensamentos e todas as suas caminhadas, são caminhadas humanas, são para si próprios, há enganos, há corrupção, há sangue, há roubo, há mentiras. Então a palavra diz que todos pecaram, e é por isso que Jesus precisa entrar nas nossas vidas, para que, como na casa de Zaqueu, ele traga salvação e arrependimento para nós. Porque quando Jesus entra em nossas vidas, o Espírito dele começa a trabalhar em nossos corações, e a palavra diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, o homem sem Deus, para que o Espírito dele venha a ser sobre ele e o convença, o homem continua fazendo as mesmas coisas. Então esta noite, mais uma vez, eu quero que você traga para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, a presença de Deus, meu amado, para que você possa viver uma vida abençoada, com milagres. Nós vimos na casa de Pedro a cura, nós vimos agora na casa de Zaqueu arrependimento e salvação. E eu convido você a abrir em Lucas, no capítulo 8, no versículo 49. Mais um milagre aqui, meu amado, que a presença de Deus faz. Olha o que ele diz lá no 49. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, vendo isso, respondeu-lhe, não temas, crê somente e ela será curada. Chegando à casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, e bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam e diziam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Mais uma vez, o homem indagando, não, para com isso, essas coisas não acontecem, não tem jeito mais, né? E no 54 ele disse, e ele, porém, pegando-a pela mão, disse, levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. A presença de Deus aqui, a presença de Cristo trouxe a esta família alegria, satisfação e principalmente aquilo que todos nós queremos, vida. Mas esta vida que Deus deu aqui não é a vida comum que todos nós queremos, a vida regada com as coisas desse mundo. Esta vida aqui é a vida da ressurreição. Oh, aleluia! É a vida da ressurreição, isso é a vida espiritual para nós.
Ele quer nos envolver com a sua própria vida, Ele quer tocar em nós, mas para isso, mais uma vez, nós vimos aqui, é necessário que você deixe Ele entrar na sua vida, é necessário que você deixe Ele entrar na sua casa, é necessário que Ele tenha que entrar no meio dos seus relacionamentos, para que estes milagres aconteçam. Da mesma maneira que foi lá em Obed-edom, e o Senhor abençoou a ele e toda a sua família. Da mesma maneira que foi com Pedro na cura de sua sogra. Na casa de Zaqueu que houve arrependimento e salvação. Na casa desta menina que houve alegria e vida na ressurreição. Jesus quer fazer isso conosco nessa hora. Não só por aquilo que estamos vivendo, mas pela nossa própria vida fora de Deus, como nós vimos no livro de Romanos, que todos nós pecamos, estamos afastados de Deus e precisamos voltar para Ele. E como eu volto para o Senhor? Se eu não abrir as portas da minha vida, se eu não abrir as portas do meu coração, as portas da minha casa, para que Ele entre e faça morada, e assim viva ali comigo, e me faça ter uma vida de cura, uma vida de arrependimento, de salvação, e uma vida abundante que Ele tem prometido. O Senhor nesta noite, meu amado, e já estamos encerrando, e eu convido você para fazer a última leitura hoje, e isso é um convite para você, meu amado. É um convite para você, é um convite para mim, é um convite para todos. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, há um gesto, há uma palavra de um gesto de um Deus que hoje Ele quer realizar na sua vida. Na verdade, através dessa transmissão, desta palavra, Ele está agindo desta maneira. A palavra diz assim, Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus quer entrar na sua casa, meu amado. Esta noite, Deus quer fazer morada em você, ter intimidade com você, para que você viva todos os milagres que Ele tem prometido para aqueles que o buscam em espírito e em verdade, para aqueles que clamam a Ele de todo o coração, e Ele certamente responderá. Então, esta noite, meu amado, eu convido você que está nos ouvindo, que talvez por algum motivo você tem murmurado, você tem rejeitado, você tem deixado de lado, você esqueceu um pouco da presença de Deus. E com isso você tem passado uma situação muito difícil. E hoje Deus te convida ao arrependimento, como fez lá na cidade de Abinadab. Hoje Ele te convida para você ir ao arrependimento. E o arrependimento vai te trazer todos esses milagres e muito mais. Porque não é só um milagre para esta vida, mas o grande milagre que Deus tem para nós é o da vida eterna. Para isso, você precisa abrir o seu coração hoje. Para isso, você precisa abrir a sua vida para Deus, para que Ele entre, para que Ele possa ter esta intimidade, como Ele diz aqui no capítulo de Apocalipse. Ele quer sentar à sua mesa, Ele quer estar ao seu lado, Ele quer compartilhar de tudo da sua vida, Ele quer fazer parte dos momentos difíceis e dos momentos alegres. Ele está com você quando você tiver alguma coisa ou quando você não tiver nada, quando você estiver totalmente seguro por causa das coisas na sua vida, mas também quando você está totalmente apavorado. Ele quer estar com você, mas para isso você precisa tomar uma atitude. Ele diz, como nós vimos na casa de Pedro precisou levá-lo ali e permitir que ele entrasse. Na casa de Zaqueu também ele precisou aceitar o convite que Jesus fez a ele. Naquela menina, ele também precisou entrar ali
e ser levado. E aqui agora em Apocalipse ele diz que ele está às portas. Ele está querendo entrar na sua vida, meu amado. E através desta ministração, através dessa transmissão, Deus quer te dar essa palavra, essa mensagem. Deus está dizendo para você: eu quero entrar na sua vida. Eu estou batendo hoje na porta da sua casa. Estou batendo hoje na porta do seu coração. Eu quero entrar aí. Eu quero habitar aí com você. Eu quero participar da sua vida. E nesta noite, meu amado, você que está nos ouvindo, se porventura você deixou para trás, se a presença de Deus ficou longe, se você não tem entendido esta presença de Deus, hoje o Senhor quer entrar na sua vida e esclarecer tudo isso. Portanto, nesse momento eu quero fazer um convite a você, para que você abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua casa, abra o seu lar, o lar da sua família, para que não só você, mas toda a sua casa sirva ao Senhor, e o sirva com alegria, o sirvam com satisfação. Portanto, nessa hora eu quero fazer uma oração. Se você que está aí e vai aceitar Jesus, você que está aí e vai tomar essa decisão, nós vamos fazer uma rápida oração. E depois nós vamos estar orando para todos aqueles que mandaram seus pedidos de oração, para Deus abençoar a sua vida. Mas neste momento eu quero orar por você, meu amado. Porventura está voltando ou aceitando Jesus, retornando para a casa do Pai, aceitando com que Ele entre na sua vida, entre no seu lar. Portanto, Senhor Deus amado, nesta hora, Pai, mediante a Tua palavra aqui, ó Deus, pregada, Senhor, eu quero erguer as minhas mãos e pedir ao Senhor: vai de encontro, Deus, a esta vida, a estas pessoas, a estes lares, ó Deus, que neste momento entenderam o que é a Tua presença ali, na vida deles, na vida do lar deles. Oh Deus, eles entenderam, Pai amado, o que pode ser, o que pode acontecer ali com a Tua presença, Pai. Portanto, nesta hora, Deus, eu os abençoo, Pai amado. Como igreja do Senhor, eu ministro sobre a vida desses, oh Deus amado, a Tua salvação e a Tua libertação, Pai. E que a Tua presença seja constante na vida deles, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Nós vamos agora fazer a oração dos pedidos que chegaram até nós. Graças a Deus. Amém? Nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Maurício, esposo da nossa irmã Sirleide, né? Está com dor no peito. Oração pelos irmãos que estão enfermos. Oração pela família da Tati, nossa diaconisa. Oração pela família da filha da Silva Lima. Oração pelos pastores da igreja. Oração pelo Moacir Borba. Oração pela Odilene Luiz. Oração por Fernando, Klaus, Giovana, Marcelinho, Júnior, Ailton, Shirley, Sandro, Marcelo, Hamilton Pacini. Oração pelo Anderson. Oração por todos os do grupo de risco e autônomos. Amém? Então ergue a sua mão aí. Você que fez o seu pedido, está aqui. Você que não conseguiu trazer o seu pedido, trazer até agora, mas você tem algo a pedir ao Senhor agora. Meu amado, nós já fizemos a primeira parte. Nós convidamos o Senhor a estar conosco. Nós convidamos o Senhor a entrar na nossa casa. Você convidou Ele a entrar na sua casa. E agora, se você tiver um coração arrependido e confiar nele, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E mais uma vez, ó Deus amado, nos posicionamos em oração, porque já sabemos, ó Deus amado, que a Tua presença pode realizar em nossas vidas. Por isso, Senhor, juntamente com o Teu povo aqui, ó Deus, nós oramos pelo Maurício, Pai amado, que
que está com dores no peito, pedir pela oração pelos enfermos, Pai, por todos aqueles que estão com enfermidade, Deus amado, que fazem parte do grupo de risco, Senhor Deus amado, até mesmo aqueles que já estão nos hospitais, Senhor. Meu Deus, coloca a Tua mão, que a Tua presença ali, ó Pai, traga cura, traga salvação, traga vida, Senhor Deus amado, traga alegria e bênçãos em abundância, meu Deus. Oramos pela família da Tati, Senhor. Ó Deus, faça a Tua obra na vida do seu esposo, dos seus filhos, do seu pai, mãe, dos seus irmãos, ó Deus amado. Estenda, Pai amado, as Tuas mãos para este lar, para esta família, e faz um milagre ali, Senhor, porque aonde o Senhor entra, certamente o milagre acontece. Ó Deus, nós oramos, ó Deus amado, pela filha da Silva Lima, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos os pastores, não somente da Vida com Cristo, mas todos aqueles que ministram a Tua palavra, Senhor, e que nesses dias, ó Deus amado, estão ali lutando, batalhando para continuar acesa, Deus amado, a fé da Tua igreja, a fé do Teu povo. Por isso, guarda-os, abençoa-os, livra-os do mal nesta noite, Pai. Oramos pelo Maurício, pelo Moacir Barbosa, Senhor, esteja com ele nesta noite, pela Odilene e Luiz, Senhor. Oramos pela Fernanda, pelo Kraus, pela Giovana, pelo Marcelinho, pelo Júnior, pelo Ailton, pela Shirley, pelo Sandro, pelo Marcelo, pelo Hamilton Pacini, Senhor. Pai, vai de encontro a esta família, ó Deus amado, faça uma grande obra, Senhor Deus amado, mova os corações deles para Ti, Senhor. Oramos pelo Anderson, oramos por todos do grupo de risco, pelos autônomos, ó Deus amado, pelos médicos, pelos profissionais da medicina, Senhor, enfermeiros, auxiliares, ó Deus, até mesmo, ó Deus amado, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais, nos postos de saúde, Senhor. Oramos pelos policiais, rodoviários, militares, municipais, bombeiros, ó Deus. Oramos, Senhor da glória, para que a Tua boa mão, ó Pai, seja sobre estas pessoas e guarde este país, Senhor, porque nós abrimos a porta desta nação para que o Senhor entre, Senhor da glória, e venha ser o Deus vivo desta nação, ordenando os nossos governantes, Pai, com sabedoria para lidar não somente com esse momento de caos, mas para lidar com todo o tempo, Deus amado, da vida desse país, Senhor. Oh Deus, entra, Pai, entra, porque nós abrimos a porta, sim, abrimos as portas deste país, desta nação, para que o Senhor entre e venha fazer um milagre, Senhor, em nosso meio. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite por mais esta rica oportunidade. Continua conosco, Senhor, abençoando e nos guardando, pois continuamos, ó Deus amado, trazendo cada dia mais o Senhor para nossas casas. E nesta noite todos nós vamos dizer: vem, Senhor, vem habitar em nós, vem habitar em minha vida, vem habitar em minha família, e faça um milagre ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amado, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Fica conosco, porque sábado nós estaremos de novo aqui, ao culto dos jovens, direcionado pelos jovens. Certamente teremos uma transmissão, e no domingo, às 18 horas, eu, pastor Donizete, estarei de volta aqui, trazendo uma palavra para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na graça do Senhor, e que Deus habite em sua vida. Amém? Muito obrigado.